na beira do mar falando. Hoje aqui de Florianópolis, para quem não conhece, aqui um pouquinho da beira-mar. E eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre arrebatamento. É sobre isso que eu quero falar hoje, então, sobre esse tema tão controverso que desde o início, não é de hoje que ele é controverso, assim como qualquer coisa que leve à salvação, vai ter muito engano aí. E aí, quando a gente sabe que uma coisa é verdade, a gente já pode sentir por isso, né? Se você for astuto, você vai saber, porque quando alguma coisa ela é muito polarizada, ali você pode ter certeza que tem coisa, tá? Porque o que mais vale é uma alma de uma pessoa. Então, para perder essa alma e para ganhar essa alma, vai ter uma guerra espiritual que a gente vive desde o início. Então, para a gente entender, quando a gente escuta sobre qualquer ensinamento sobre a Bíblia, a gente vai ter que procurar pessoas humildes que falam sobre isso. Se as pessoas ficarem te intimidando, querendo ser arrogantes, querendo se mostrar os donos da razão, querendo assim vir com muita pressão sobre um tema, desconfiem, porque tem características que são inerentes aos cristãos, às pessoas que querem salvar a sua alma. E com relação ao arrebatamento, não é diferente. Jesus, ele veio com o principal objetivo de nos salvar. Ele falou que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, se não fosse por ele, a gente não teria expectativas. Então, com a vinda dele, a gente tem expectativas. E por mais que geração vai, geração vem, a nossa geração não é melhor do que a do início, mas todos nós precisamos de salvação. Tanto os primeiros apóstolos, tanto os profetas, todos precisam da salvação do Senhor. Todos nós pecamos. Então, isso não é desculpa para aquelas pessoas que falam que a gente não deve acreditar no arrebatamento, que a gente precisa provar alguma coisa pra gente ser salvo. Não acreditem nisso, porque o que a gente mais precisa já aconteceu, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, quem vai estar aqui no dia do arrebatamento da igreja vai ser a escolha dele. Então, a gente tem que estar sempre se preparando para isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã se a gente vai morrer antes de chegar ao arrebatamento. Então, a gente tem que estar sempre pronto, sempre declarando para o Senhor que a gente quer ser salvo, que a gente quer que Ele nos resgate. Isso é o principal. E quem mais fala sobre o arrebatamento é Paulo. Eu confesso para vocês que não vai ter nenhuma passagem na Bíblia que vai estar lá escrito: o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Um versículo ali entregue, tudo assim, de bandeja. Para entender isso, você vai ter que ver todo o contexto. Como eu falei, você tem que analisar qual que foi a função de Jesus. E é óbvio que vai ter pessoas tentando te enganar o tempo inteiro. Então, eu exorto os irmãos para que vocês mesmos entendam por vocês mesmos, porque assim ninguém mais vai enganar vocês. E vocês também vão poder ajudar outros irmãos. Em Deuteronômio 32, o Senhor já entrega, através de Moisés, uma profecia de tudo que iria acontecer com o povo dele, com o povo judeu. E essa profecia, ela já revela que eles iriam tratar o Senhor, né, que está relacionado à crucificação, como eles iriam tratar o Senhor de uma forma que indica isso, né, que eles não iriam reconhecer Ele. E cada geração o Senhor foi complementando a profecia. E tanto que em Isaías, ele fala disso também, como o Senhor iria ser maltratado. E em Isaías 53 está lá escrito como ele ia ser maltratado. Então não é segredo, porque Deus ele anuncia o fim desde o princípio, como está em Isaías 46:10.
E em Isaías mesmo, nos capítulos 52, 25 e 40, ele avisa ao povo judeu que o Senhor, quando ele viesse, o que para nós é a segunda vinda, ele iria vir com o povo que ele salvou. Quem será que vocês acham que é o povo que ele salvou? É óbvio que é a igreja. Para nós, hoje em dia. Lá atrás, talvez não era tão óbvio para eles. Por isso que Paulo fala que ele veio para revelar o segredo, que há tempos estava encoberto. E era esse o segredo, que a igreja é o povo que ele vai salvar. Então, quando a gente lê em Paulo que vai ter o toque da trombeta de Deus, esse vai ser o chamado para o arrebatamento. E no vídeo anterior, eu falo qual que é o evento chave para a gente saber que chegou a hora. E nesses livros anteriores também, em Daniel 7, a gente tem ali revelado o arrebatamento também. Deixa eu ver se está marcado aqui, está até marcado aqui na página. Ele começa a ver o monstro que se levanta do mar, o que é a preparação para o governo do anticristo, é isso que ele está vendo aqui. E depois ele faz uma pausa para ver as pessoas que estavam de roupa branca diante do Senhor. Aqui ele está falando dos arrebatados. E eu creio que não por coincidência, mas Apocalipse 7 também está falando dessa mesma multidão. Está falando dos arrebatados que estão diante do Senhor. E só depois ele começa a continuar sobre o governo da besta, né? E ele fala que vão ter muitos do povo de Deus. Ele fala que o povo de Deus será dominado. Ele fala, sim, é verdade. Porque o povo de Deus também vai estar aqui durante a tribulação. Tem pessoas que são de Cristo, mas não estão prontas ainda. Que é o que a gente chama de virgens loucas, que é o que o Senhor explica nas parábolas das virgens loucas. Que os que não estão prontos são do povo de Deus, mas vão ficar aqui. Então, como eu falei, Deus anuncia o fim desde o princípio. Aqui a gente tem essa revelação e sempre foi completado. Jesus mesmo também fala sobre o arrebatamento, como eu falei no vídeo anterior. Em Mateus 24, ele está falando sobre o arrebatamento. E em Apocalipse 7, que é a sequência que eu falei, que até o capítulo 11 a gente tem uma sequência de anúncio, e a partir do capítulo 12 já são o cumprimento. O Apocalipse 7, ele vem logo a seguida desse evento grandioso, que é o start para a gente saber que chegou a hora, que é esse evento que eu falo no vídeo anterior. E aqui, os selados, que são os judeus selados, eles precedem ainda antes o arrebatamento da igreja, mas é logo em seguida, tá no mesmo capítulo, aqui a gente tem os arrebatados. E essas pessoas são as que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque quem está pronto para ser levado não é o mais santo, não é perfeito, porque santo só Jesus, mas são as pessoas que vão lavar os seus pecados no sangue do Senhor. Assim como quem tinha o sangue do Cordeiro na época das pragas do Egito foi poupado, teve o seu filho poupado. Então agora é hora da gente estar colocando o sangue do Cordeiro na frente dos nossos templos, que é o nosso próprio corpo. Então é hora da gente aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É claro que a gente amando Jesus Cristo, a gente vai querer viver uma vida agradável a Ele. Então não é para você, porque você sabe que você tem o perdão, que você vai sair cometendo qualquer tipo de pecado em nome da sua salvação, que é o que os nicolaítas pregavam. Então, a gente tem que se consagrar ao Senhor, mas ter consciência da nossa limitação e da nossa necessidade do sangue do Cordeiro. E aí, aqui na sequência, depois dos arrebatados, vai ter uma cerimônia no céu. E aí só depois vai começar a grande tribulação. Essas 7 trombetas aqui são tocadas por anjos, as trombetas da tribulação. E as trombetas do arrebatamento, elas são tocadas pelo próprio Senhor.
como está aqui. Ó, tá vendo a diferença? Aqui tá falando do arrebatamento, em 1 Tessalonicenses. E aqui vai ter um grito de comando e o som da trombeta do próprio Deus, do próprio Senhor. E aí os mortos vão ressuscitar e depois que ele vai chamar os salvos, quem ele vai salvar. E então a gente tem que estar se preparando, pedindo misericórdia ao Senhor, para que quando chegue a hora, quando chegue o momento, a gente possa estar diante dele. E tem um salmo que é uma profecia, um salmo muito profético, que é o Salmo 47. Eu vou deixar depois os versículos de tudo que eu estou falando aqui, que é o salmo do arrebatamento. E para a gente ter uma noção do contexto de como vai ser isso, o Paulo, que ele estava bem no início da era da igreja, e as cartas dele foram escritas antes do Apocalipse, todas as cartas dele são direcionadas ao arrebatamento. Ele já esperava isso. Então, mesmo em vida, ele já esperava, ele já aguardava pelo arrebatamento. E o Apocalipse foi escrito só depois da morte de Paulo, o que sugere muito que ele não esperava pela grande tribulação. E sim, ele já esperava pelo arrebatamento. É o evento que a igreja está se preparando desde o início, e é para isso que a gente está aqui. Não é para a gente ser provado até o limite para ver se a gente vai ser salvo. Não é isso. É claro que a gente teve aflições desde o início da era da igreja, mas a nossa função é anunciar isso e preparar as pessoas para serem salvas. E muitos dos cristãos que passaram desde o início da era da igreja, eles não foram martirizados, nem todos foram. E o Senhor, ele avisou que o que tivesse que acontecer, iria acontecer para que fosse espalhado a mensagem do Evangelho. Mas em nenhum momento ele falou que isso era o pré-requisito para a salvação. É claro que todo cristão, ele sabe que ele tem que estar preparado para momentos difíceis e no principal, ele tem que estar preparado para que se cumpra a vontade do Senhor, não a nossa. Então, se for da vontade do Senhor, quem somos nós, né? Mas a salvação, ela já está à disposição. Então, é o Senhor que sabe a hora, o momento que isso vai acontecer. A gente tem um evento chave, que é o que Paulo fala em 2 Tessalonicenses, para que também ninguém nos engane que chegou a hora, antes do tempo. E leiam as cartas de Paulo, elas ficam evidentes o contexto do arrebatamento. E o principal de tudo, tenham humildade, procurem por pessoas que explicam com humildade sobre isso. É difícil, eu sei que é difícil até achar na internet, quando você vai fazer uma busca rápida, canais assim que falam sobre o arrebatamento antes da grande tribulação, porque isso já indica o quanto essa doutrina ela é perseguida, e isso tem motivo, é claro, porque, como eu falei, o engano ele vem para que as pessoas percam a sua salvação. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer que não tem como se preparar para a grande tribulação. Porque muitas pessoas falam, nossa, vocês já estão esperando o arrebatamento, vocês vão ser presas fáceis aqui na grande tribulação. Gente, não existe preparação para a grande tribulação, tá? Não tem como se preparar isso. Como disse Amós, e no capítulo 5, quem quer o dia do Senhor para achar que vai provar alguma coisa, é como alguém que foge de um leão e dá de cara com um urso. Não, isso é algo incomparável, não tem como se preparar para isso. Eu lamento pelas pessoas que vão passar por isso, porque só através do martírio realmente. E o maligno, ele sabe disso. Então, ele tendo as pessoas aqui nesse momento, ele sabe que vai ser muito mais fácil para ele caçar eles e tirar a salvação deles. Agora que é a hora, agora é a hora da gente estar buscando ao Senhor. E, como eu falei, eu quero que vocês entendam isso por vocês mesmos. Então, busquem entendimento, orem ao Senhor, porque todos os profetas, todos os discípulos, eles eram pessoas comuns, como a gente. E foi o Senhor que capacitou eles. Então, orem pedindo discernimento, pedindo entendimento. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, deixem nos comentários.
que eu vou ter a maior alegria de poder também compartilhar o que eu tenho com vocês. Amém? Se prepare, igreja, que o noivo vem. Maranata!